500 contra 50.000. Não exércitos, não povos, mas uma massa de corpos cansados, espremidos na argila gelada da Gália. Embaixo, os romanos. Acima deles, um mar de gauleses furiosos. Lívio escreveu que o ruído do cerco lembrava o estrondo de um céu que desaba. Mas mesmo neste inferno, entre gritos, fumaça e o tilintar do ferro, erguia-se uma geometria perfeita, a tartaruga romana. Uma tática que transformou corpos humanos numa fortaleza viva. Foi precisamente ela que deu àqueles 500 uma chance contra um inimigo numericamente invisível. E enquanto os escudos batiam uns nos outros, como a respiração de um único organismo monstruoso, dentro desta caixa de ferro nascia uma lenda de sobrevivência. Mas como se pode aguentar quando cada inspiração é envenenada pelo cheiro a queimado e a terra treme com os chifres bárbaros? Isto aconteceu durante as Guerras Gálicas, por volta do 50º ano antes de Cristo. Uma pequena guarnição romana, com não mais de 500 homens, encontrou-se encurralada numa fortificação, sitiada por uma horda de gauleses que o superava em número 100 vezes. César escreveu que os sitiados resistiram durante semanas, repelindo assaltos, perdendo amigos, mas não a formação. Nisso residia a essência do pensamento romano: disciplina em vez de pânico, ordem em vez de medo. A sua defesa tornou-se a testudo. Assim se chamava a formação em que os legionários se cobriam com escudos de todos os lados e por cima, formando uma couraça de madeira e bronze. Este escudo chamava-se scutum, pesado, oval, pesando cerca de 10 quilogramas, com uma superfície curva que refletia os golpes de pedras e flechas. Nessa formação, os romanos podiam mover-se mesmo sob uma chuva de lanças, lenta, mas inexoravelmente, como a própria vontade do império. A imagem desta tartaruga impressiona a imaginação. Imagine um pátio estreito de um forte, sobre o qual cai uma chuva incessante de flechas. O rufar dos tambores, os gritos das mulheres atrás das muralhas, o relinchar dos cavalos. E no meio de tudo isso, o movimento cadenciado de um bloco quadrado, onde cada costa sabe que não pode vacilar. De cima, granizo. À frente, a morte. Mas ninguém foge. Não são pessoas. É um mecanismo de respiração e aço. Escavações arqueológicas em locais de antigos acampamentos mostram quão meticulosamente estes pontos defensivos foram planeados. Plataformas de pedra, vestígios de fogueiras, pontas de flechas de ferro, testemunhas mudas daqueles dias em que a própria terra parecia tremer com a tensão da vontade humana. Os gauleses tentaram incendiar as fortificações, destruir as muralhas com arietes, mas os romanos sabiam: no pânico perece-se, na ordem sobrevive-se. E enquanto os bárbaros rugiam lá fora, dentro da fortaleza fervia o silêncio da disciplina. Os sons de martelos a consertar armaduras e os golpes surdos em pães de farinha e cinza. Comiam um punhado de grãos por dia, dormiam sem tirar os capacetes, trocavam as sentinelas a cada 2 horas. Cada legionário sabia o seu lugar e o dos outros. Cada ordem era transmitida pela cadeia de centuriões, veteranos cujos corpos eram um mapa de antigas guerras. Um desses centuriões, segundo César, disse antes do assalto: mantenham os escudos acima das cabeças, mas o coração acima do medo. No entanto, a principal questão não é como eles resistiram, mas por que não se renderam. Afinal, o inimigo era 100 vezes mais forte. As muralhas estalavam, o fogo devorava as provisões. O que levou estas pessoas a ficar? Medo da desonra? Fé em Roma? Ou algo mais antigo? O desejo de provar que a ordem humana pode vencer o caos da natureza. O sol punha-se num fumo sangrento. Os gauleses preparavam novas escadas, e corvos já pairavam sobre o forte. Nesse instante, os romanos sabiam: a noite seria longa. E foi exatamente nesta noite que nasceria a lenda sobre a defesa mais resistente de todas as que a Gália conheceu. A noite desceu sobre o forte como a tampa de um sarcófago. Os gauleses sob as muralhas não dormiam. O fogo das fogueiras acendia e apagava no fumo.
como a respiração de um monstro que cercava a vítima. 500 romanos estavam dentro, exaustos, famintos, mas não quebrados. O seu comandante, um legado, nomeado por César, um homem sem nome nas crônicas, poderia ter dado a ordem para uma investida. Mas ele escolheu outra coisa: aguentar. Assim como tinham sido ensinados desde o primeiro dia no acampamento, onde a disciplina não era apenas ordem, mas sim fé. Lívio escreveu que os soldados romanos começavam o dia com a limpeza das suas armas. Mesmo sob cerco, eles esfregavam as suas espadas gládios com areia e gordura, como se preparassem não para a morte, mas para um desfile. Esta espada, curta, reta, com cerca de meio metro de comprimento, foi criada para combates próximos, onde cada golpe decide tudo. E agora, nas passagens estreitas do forte, os gládios eram uma extensão dos braços. O ferro, afiado até um brilho espelhado, refletia a chama carmesim das fogueiras. Na escuridão, os romanos ouviam os gauleses a cantar, baixo, guturalmente, como se a própria terra respondesse aos seus gritos. Eles preparavam novas escadas, catapultas, barris de alcatrão. E dentro do forte, os legionários fortaleciam as muralhas de terra e madeira, arrastavam cestos, carregando nos ombros um peso igual ao do seu próprio corpo. Um escudo pesava 10 quilogramas, o capacete, 5, a couraça, mais 8. No total, cerca de 30 quilogramas em cada um, sem contar as armas. Mas ninguém murmurava. Roma ensinava: a fraqueza é um vírus que infeta a formação. Foi por isso que o exército romano vivia segundo o princípio da disciplina militaris. Disciplina militar, ordem rigorosa que transforma a multidão num organismo. Nisto residia o segredo da sua invulnerabilidade. Não a força, mas a formação. Enquanto os gauleses se agitavam com raiva, os romanos agiam por um padrão, onde cada comando era como uma batida de coração. Os centuriões percorriam as fileiras, verificando as fixações. Os tribunos monitorizavam os sinais de combate. Na torre de madeira estava o cornicem, um trombetista como um enorme instrumento curvo, a corno, cujos sons cortavam a escuridão, lembrando aos combatentes que não estavam sozinhos. Achados arqueológicos na Gália confirmam: fortes semelhantes tinham uma geometria perfeita, um quadrado com fossos e muralhas. Mesmo as fortificações temporárias eram construídas segundo um único modelo, como se o projeto tivesse sido deixado por um engenheiro do futuro. As escavações mostram vestígios de vigas carbonizadas e restos de flechas com pontas de ferro derretidas pelo fogo. Nestes vestígios, a confirmação do assalto desesperado, sobre o qual o próprio César escreveu. Pela manhã, o primeiro assalto começou. Os gauleses moveram-se em onda, milhares de pés batiam no chão ao ritmo dos tambores, gritos preencheram o espaço entre as colinas, e o ar engrossou com o fumo. Os romanos cerraram as fileiras. Ao grito interno do comandante, os escudos levantaram-se, e o forte transformou-se num monólito. A tartaruga ganhou vida. Flechas caíam de cima, batendo na madeira, no bronze, tilintando como chuva em mármore. Pedras de catapultas desabavam, mas a formação manteve-se. A tática da tartaruga, ou testudo, nasceu de um princípio simples. Se é impossível evitar o golpe, é preciso suportá-lo. Os soldados colocavam os escudos sobre as cabeças e à sua frente, cobrindo os camaradas de todos os lados. Cada um via apenas os pés à frente e o céu, escondido pela madeira. No interior, era escuro e abafado, o ar impregnado de suor, fumo e ferro. Mas era o seu refúgio, a sua única chance. Reconstruções modernas mostram que a densidade de tal formação atingia 3 pessoas por metro quadrado. Nenhum gaulês conseguiria romper esta parede sem um ariete direto. O segundo assalto tornou-se desesperado. Os gauleses rolavam barris em chamas, tentavam cegar o inimigo com fumo. O fogo lambeu os escudos, a resina estalava. Os romanos mantiveram-se.
até o comandante dar o sinal. Então a tartaruga abriu-se e irrompeu. Um golpe brusco de gládios, estocadas curtas, e a linha gaulesa dispersou-se. Mas a vitória não trouxe alívio. Por cada inimigo caído havia ainda dezenas. Quando a poeira assentou, o sol iluminou o forte coberto de flechas, como um porco-espinho de agulhas. 50 romanos já jaziam imóveis. Os restantes, em silêncio, removeram os corpos, enterrando-os nos fossos. Ninguém falava. Apenas um centurião se ajoelhou, pousando a palma da mão no chão. Segundo Políbio, em Roma acreditava-se que tocar o solo após a batalha devolvia a alma ao guerreiro. Talvez tenha sido essa fé que os manteve lá. A cada dia, as provisões de comida diminuíam. O pão transformava-se em pó, o vinho em vinagre. Mas mesmo na fome, os romanos observavam os rituais. Antes do amanhecer, eles saíam em formação para se curvar ao leste, não aos deuses, mas à própria luz. Um lembrete de que o dia ainda era deles. Os gauleses podiam ser mais fortes, mas não possuíam o principal, a ordem que torna os homens imortais. E quando os gauleses decidiram que os romanos estavam prestes a ruir, dentro da fortaleza aconteceu algo que ninguém esperava. No terceiro dia do cerco, a terra ao redor do forte já não era terra. Era uma crosta de cinzas compactada, impregnada de sangue e gordura. Os gauleses cercaram a fortificação com um anel de várias fileiras, colocando sentinelas mesmo à noite. Dos seus acampamentos vinha o cheiro de carne assada e cerveja azeda, o cheiro da vitória, em que eles já acreditavam. E no acampamento romano reinava o silêncio. Apenas o carvão estalava e em algum lugar distante um soldado tossia. 500 corpos e uma única vontade. Segundo a descrição de César, estas guarnições consistiam em veteranos, aqueles que sobreviveram a dezenas de campanhas, pessoas que podiam construir um acampamento em poucas horas e atacar sob chuva, quando os cavalos gauleses atolavam na lama. Os seus músculos eram mais duros que couro cru, e os seus olhos, calmos como os de um predador. Não esperavam um milagre, esperavam pelo procedimento romano. Ordo militaris, um sistema onde até a morte deveria ocorrer conforme o planeado. Ao amanhecer, os gauleses rolaram torres de cerco feitas de árvores recém-cortadas. Devido à umidade, elas fumegavam e rangiam, mas avançavam. Em resposta, os romanos acenderam tochas de piche e atiraram-nas contra as máquinas de cerco. O ar encheu-se de um rugido, como se a própria floresta se tivesse revoltado contra os gauleses. O fogo lambeu as torres e os gauleses, uivando, recuaram. Mas no mesmo instante, outra parte dos sitiantes correu para o fosso com touros e escudos para preencher a passagem. Todo o horizonte estava em movimento. O comandante romano subiu a uma plataforma de madeira e deu um sinal ao trombetista. O som prolongado da corno cortou o fumo. Os soldados reorganizaram-se em duas linhas. A primeira estava na muralha, pronta para lançar lanças. A segunda, junto aos portões, segurando os escudos em ângulo. Esta formação chamava-se triplex acies, ordem tripla, padrão das legiões romanas, permitindo reagir a qualquer avanço. Mesmo sob cerco, onde mal havia espaço para movimento, eles mantinham a geometria perfeita da formação. Lívio notava que a força dos romanos residia não na sua numerosa quantidade, mas na engenharia. O forte em que estavam entrincheirados tinha um fosso, uma muralha, uma paliçada e passagens internas que ligavam os postos. Estas passagens permitiam mover os combatentes sem que o inimigo percebesse. Arqueólogos encontraram fortificações semelhantes no norte da Gália, restos de plataformas de madeira reforçadas com pregos de ferro, cantos queimados de fossos, vestígios de flechas balísticas. Tudo indica que os sitiados não estavam apenas a sobreviver, estavam a lutar como engenheiros. A sua principal arma agora não era o gladius, mas a paciência. A cada hora, os gauleses tornavam-se mais desordenados. Os seus ataques transformavam-se em gritos e investidas sem plano.
Dos centuriões, segundo os cronistas, proferiu que os bárbaros gastem a sua fúria como crianças gastam o fôlego. Nós esperaremos. E, de facto, esperaram. A cada dia os gauleses perdiam mais e mais homens. Por ferimentos, pela fome, pelos seus próprios erros. Enquanto isso, no acampamento romano, começou o calor. O ar ficava preso entre as muralhas. A poeira assentava nos lábios. Os soldados envolviam as cabeças com tecidos para não caírem do calor. A água acabou. Recolhiam o orvalho dos escudos pela manhã. Algumas gotas nos lábios, como vinho dos deuses. Nestas horas de provação, a tartaruga deixou de ser uma tática. Tornou-se um modo de vida. Cada passo, cada inspiração, sob a cobertura de outro. Ninguém estava sozinho. Quando os gauleses mais uma vez lançaram um ataque, usaram um novo truque. Entraram em ação às fundas. Pedras do tamanho de um punho batiam na formação, quebrando braços, derrubando escudos. Um dos romanos, um jovem legionário que ainda não tinha visto grandes batalhas, perdeu a consciência com um golpe na cabeça. O seu camarada não deixou o corpo cair. Amparou-o, colocou o seu escudo e continuou a manter a linha. Este gesto foi visto por todos. E como se uma corrente tivesse percorrido a formação, Ninguém mais vacilou. César escreveu que os romanos podiam suportar um cerco enquanto o espírito de ordem fosse mantido. E esse espírito era contagioso. Mesmo cansados, feridos, eles não gritavam nem rezavam. Apenas permaneciam de pé. Quando uma nova onda de gauleses recuava, os mortos eram retirados do forte. Eram enterrados atrás da muralha, se possível, ou colocados junto à parede interna, cobertos com capas. Cinzas e ferro fundiam-se num só. Ao fim da tarde do terceiro dia, os gauleses perceberam que não conseguiriam vencer pela força. Então começou outra guerra, psicológica. De trás das muralhas ouvia-se o rugido dos tambores e as vozes dos xamãs. Os gauleses atiravam as cabeças dos caídos para o fosso, para quebrar o espírito do inimigo. Em resposta, os romanos mantinham o silêncio. Sabiam, quem respondesse primeiro, perderia. Apenas à noite, quando a lua estava sobre as muralhas, os soldados sussurravam palavras de antigos juramentos, dirigindo-se não a Júpiter, mas a Roma como um ser vivo. No entanto, as forças estavam a esgotar-se. Restava menos de metade das provisões. Dos 500 combatentes, mais de 100 já tinham sido feridos. Mas então aconteceu um evento que mudou todo o curso do cerco. Um observador da torre avistou pó no horizonte. Fraco, mas não natural. Era um destacamento a aproximar-se. Pequeno, mas disciplinado. E foi precisamente com a sua aparição que a última tartaruga entrou em combate. Aquela que decidiria o desfecho desta lenda. A poeira no horizonte era como uma miragem. Durante muito tempo, ninguém acreditou que pudessem ser aliados. Os gauleses armavam armadilhas com demasiada frequência, enviando destacamentos falsos. Mas esta formação movia-se de outra maneira, sem gritos, sem bandeiras, sem movimentos desnecessários. Uma linha de pontos de ferro sob o sol ardente. Eram romanos. Segundo registros posteriores do historiador Apiano, César enviou um pequeno destacamento de apoio, cerca de 2 coortes, ou seja, menos de 1.000 homens, para verificar o destino dos sitiados. Eles marcharam por 2 dias sem dormir, por campos queimados, deixando para trás rastros das sandálias de areia, as caligae. Uma fogueira de sinalização na torre do forte acendeu, brevemente, 3 vezes. Era um código antigo, significando vivos, mas cercados. Do lado de fora, os gauleses notaram a chama e uivaram como feras, percebendo que a presa ainda respirava. No mesmo instante, milhares de pés correram para as muralhas. O cerco transformou-se em fúria. A terra tremeu, o ar encheu-se de assobios. Pedras, lanças, fumo, tudo se misturou. Mas de dentro do forte, como da boca da terra, ergueu-se um ruído, baixo, rítmico, semelhante a batidas de coração.
Os romanos preparavam-se para o último assalto. A tática que recorreram foi descrita mais tarde por Políbio, uma tartaruga dupla. Uma formação criava um escudo externo, uma parede contínua para proteger os portões, a outra, uma coluna interna para contra-ataque. Isso exigia uma sincronia perfeita. Qualquer desvio e a formação desabava. Os centuriões foram colocados nos cantos, as suas vozes abafavam o ruído da batalha. O comandante levantou a mão e a tartaruga ganhou vida. Quando os gauleses chegaram ao fosso, os romanos abriram os portões. Por um instante de silêncio, e uma cunha irrompeu do fumo. Uma massa densa de pessoas, cada escudo interligado ao vizinho como um elo numa couraça. Os gauleses tentaram cercá-los, mas depararam-se com uma cúpula impenetrável. Os escudos por cima refletiam as flechas, os da frente quebravam as lanças. Os golpes relâmpago dos gládios transformavam a linha da frente dos gauleses numa mistura de sangue. Tudo acontecia à distância de um braço. Este momento, o clímax da tenacidade humana. Achados arqueológicos no norte da França mostram vestígios de uma batalha em massa, onde os corpos jaziam em fileiras compactas. Vestígios de ferimentos idênticos na altura do peito e do abdômen. Este é um sinal da técnica romana de combate corpo a corpo. Os romanos batiam curto, sem balançar. Cada golpe preciso no alvo. Mesmo agora, historiadores analisando reconstruções ficam impressionados com a forma como, apesar do cansaço e da sede, eles conseguiam manter tal precisão de movimentos. Entretanto, os gauleses tentavam cercar a coluna. Atiravam tochas, derrubavam vigas, rolavam carroças. Mas a tartaruga avançava, lentamente, como se a própria terra tivesse se levantado e andado. Lívio escreveu que o som dos escudos sob os golpes era semelhante ao barulho da chuva no telhado de um templo. Cada passo, um golpe. Cada inspiração, uma batida do coração. Quando a primeira linha de gauleses vacilou, os romanos usaram o seu próprio caos. Nesse instante, apareceu o destacamento de socorro. De trás das colinas se romperam capas vermelhas. Uma pequena mancha de fogo contra o fumo negro. Eles avançavam rapidamente, em coluna, sem desviar, emitindo um baixo grito de guerra. Os gauleses ficaram confusos. Entre eles e o forte estava uma tartaruga, e no horizonte aproximavam-se novos guerreiros. O pânico rompeu a formação dos sitiantes. Alguns correram para o acampamento, outros tentaram romper em direção aos romanos. O centurião do forte percebeu que era a única chance. Ele levantou a mão, e a corneta deu o sinal, curto e agudo, significando avançar. A tartaruga dividiu-se em duas metades, como uma concha que se abre. Os soldados avançaram. O metal tilintou. Os corpos chocaram-se. A terra tremeu. Os gauleses recuavam, mas eram demasiados. Então os romanos aplicaram a velha formação de ataque. O porco, ou cúneus, é uma cunha que rompe a formação inimiga, como uma faca rasga um tecido. Os da frente avançavam, cobrindo as cabeças com escudos. Os de trás se empurravam com toda a massa. Reconstituidores modernos notam: a força de tal cunha podia desorganizar e romper até um inimigo numericamente superior, se este estivesse desorganizado. Os gauleses não esperavam tal determinação. Nas suas fileiras começou o caos. Gritos, choques, fumo das torres em chamas. Os romanos, exaustos, mas impecavelmente coordenados, romperam o anel. Apiano escreveu que naquele dia menos de um terço dos sitiados sobreviveram, mas eles carregaram o estandarte do forte, a águia, símbolo da legião. Não era apenas um pedaço de metal num poste. Para os romanos, a áquila era a alma da unidade. Perder a águia significava perder a honra. Por isso, quando um dos legionários, mortalmente ferido, viu o estandarte cair, ele o levantou, segurando-o com as duas mãos, até morrer de pé. O seu corpo foi encontrado depois com as costas retas. Os arqueólogos chamam a estas posturas de soldados em momento de resistência. Quando a conexão das duas cortes rompeu em direção ao forte, os gauleses fugiram. O fumo estendia-se sobre o campo.
misturándose com o cheiro de sangue e alcatrão. Os romanos não perseguiram. Eles ficaram de pé, observando o inimigo dissolver-se na floresta. A sua respiração era pesada. As mãos tremiam, mas a formação ainda se mantinha. Mesmo na vitória, eles permaneceram uma figura de ordem em meio ao caos. E depois, o silêncio. Apenas o estalar da madeira carbonizada e o estertor dos que sobreviveram. Dos 500, restavam pouco mais de 100. Mas a lenda tinha nascido. Os gauleses viram como uma tartaruga saiu do fogo e não se queimou. E a partir de então, o nome de Roma passou a soar não como uma cidade, mas como uma sentença, para todos aqueles que confiavam na fúria em vez da disciplina. Quando o sol nasceu sobre o campo, refletindo-se nos capacetes, os romanos permaneceram imóveis. Não celebraram. Apenas existiram, provando que a ordem é capaz de sobreviver à morte. E foi precisamente nesse instante que a tática da tartaruga deixou de ser um artifício de guerra. Tornou-se um símbolo de Roma, um império que se move lentamente, mas inexoravelmente, enquanto tudo o resto desaba ao seu redor. Após a batalha, o campo parecia um mar morto de metal. Escudos, lanças, capacetes, corpos, tudo misturado num vasto cemitério de vontade humana. Os gauleses recuaram, deixando para trás fogueiras fumegantes e milhares de mortos. Os seus gritos silenciaram, mas o cheiro da guerra permaneceu, adocicado, acre, que não se vai mesmo depois da chuva. Os romanos permaneceram de pé no meio desse caos, recolhendo em silêncio os restos dos seus camaradas. Ninguém se alegrava. A vitória fora demasiado cara. Políbio escreveu que a disciplina dos romanos chegava à santidade. Mesmo após uma catástrofe, eles não abandonavam o campo de batalha antes de restabelecer a ordem. Assim também aqui. Os legionários sobreviventes imediatamente começaram a limpar a muralha, a fortalecer as paredes e a recolher as armas. Os seus movimentos eram automáticos, como se o corpo já não obedecesse às emoções, mas seguisse um mecanismo interno. Cada passo, um passo do império, que não conhecia as palavras piedade e cansaço. O tribuno, um jovem oficial cujo nome a história não preservou, ordenou a reconstrução da torre de sinalização. No topo, a águia foi novamente erguida, escurecida pela fuligem, mas intacta. Este símbolo significava mais do que a vida. Significava que a ordem existe mesmo entre as cinzas. E quando o estandarte vermelho com a águia se ergueu contra o céu cinzento, os romanos sobreviventes endireitaram-se. Mesmo os feridos, apoiados em lanças, permaneceram de pé, como se estivessem diante dos deuses. Foi então que receberam reforços. O exército principal de César, que se deslocara do sul da Gália. Segundo o próprio general, ele não esperava que a guarnição resistisse. Quando as legiões se aproximaram, viram não ruínas, mas um forte que ainda respirava, mas que se mantinha de pé. Essa visão tornou-se um símbolo do espírito romano. Um dos comandantes proferiu: "É assim que o ferro parece, se nele corre o sangue de Roma." Estudando os restos das fortificações, os arqueólogos encontraram um detalhe interessante. Nas camadas de terra ao redor do forte, havia muitos fragmentos de pregos romanos e tábuas carbonizadas, mas quase nenhum objeto pessoal. Isso significa que a guarnição não se preparava para fugir. Eles fortaleceram as paredes até o último momento e não levaram nada supérfluo. Tudo indica que o seu objetivo não era sobreviver, mas resistir. Eles tornaram-se a encarnação viva do conceito de virtus, a virtude romana. Este termo não denotava apenas coragem, mas a capacidade de manter a razão no medo, a lealdade no desespero e a dignidade na morte. Para um romano, a virtus era o que fazia de um homem um cidadão, e de um cidadão um soldado. Foi isso que César viu quando subiu a muralha fortificada e olhou para os sobreviventes. Nas suas Comentários sobre a Guerra Gálica, ele escreveu que estas pessoas lutaram não pela vida, mas pela ordem do mundo.
Do ponto de vista militar, a sua resistência teve um significado colossal. Os gauleses, tendo perdido dezenas de milhares de guerreiros, estavam desmoralizados. A notícia da guarnição inquebrantável espalhou-se por toda a Gália. As tribos bárbaras, antes unidas num único exército, começaram a discutir, acusando-se mutuamente pela derrota. A sua aliança desfez-se. E César, aproveitando-se disso, moveu as legiões mais para o norte e subjugou definitivamente a região. A testudo, ou tartaruga, tornou-se não apenas uma formação de combate, mas um símbolo da estratégia romana, lenta, metódica, mas infalível. Historiadores modernos como Goldsworthy e Keegan observam que foi precisamente essa tática que tornou Roma invencível em batalhas contra os bárbaros, que confiavam na fúria e na surpresa. Na base da tartaruga estava o princípio da confiança. Cada soldado cobria o seu vizinho, mesmo que não soubesse o seu nome. Nenhum exército do mundo antigo possuía tal nível de coordenação. Mas por trás dessa disciplina escondia-se um preço. Cada sobrevivente dos 500 sabia que a sua resistência fora paga com as vidas dos irmãos. Eles enterravam os caídos atrás das muralhas do forte, colocando os corpos em fileiras, de acordo com o regulamento militar, pés para o leste, rostos para o sol. Por cima, uma camada de terra e um escudo partido, sem inscrições. Apenas silêncio. Tácito escreveu que em Roma se contava muito sobre aqueles 500. Os guerreiros que resistiram ao cerco de 50.000 tornaram-se uma lenda, os seus nomes inscritos nas listas das legiões honorárias. Mas o próprio forte desapareceu da face da terra. Quando, séculos depois, os arqueólogos encontraram os seus restos, viram vestígios de fogo e muralhas desabadas, mas nenhum objeto de luxo. Apenas ferro, ossos e fragmentos carbonizados. Tudo indicava: aqui estiveram aqueles que escolheram a ordem em vez da vida. E, no entanto, neste cálculo frio, na geometria da disciplina, havia uma faísca de heroísmo humano. Pois atrás de cada escudo estava um homem que poderia ter fugido, mas ficou, não pela glória, não pelo ouro, mas porque sabia: se ele caísse, a formação ruiria, e juntamente com a formação, a própria ideia de Roma. Ao fim da tarde do último dia, César mandou erigir um monumento de pedra no local da batalha, sem nomes, apenas a inscrição: Ordo vincit omnia. A ordem vence tudo. E quando o sol se punha por trás das colinas da Gália, os últimos raios iluminavam estas palavras, transformando-as num juramento que Roma carregaria pelos séculos. Mas a história da tartaruga não terminou naquele campo. Tornou-se uma lição sobre o facto de que a força de um império não reside nos números, mas na capacidade das pessoas de serem um único organismo. E um dia, séculos depois, este mesmo princípio regressaria, noutro lugar, noutra época, quando novamente fosse preciso responder a mesma pergunta: o que é mais forte, o caos da multidão ou a ordem do espírito? Anos se passaram. O forte foi coberto de relva, as suas pedras foram desmanteladas por camponeses que não sabiam que estavam a construir casas com paredes que outrora sustentaram o destino do mundo. Mas a memória permaneceu. Engenheiros romanos copiavam o plano daquela fortificação em tabuletas de instrução. Legados faziam referência a ela em suas orientações, e a própria palavra testudo tornou-se um símbolo de resiliência. A tartaruga, lenta e pesada, transformou-se numa imagem de ordem invencível. Historiadores do Império Tardio escreveram que foi precisamente após aquele cerco que César se convenceu definitivamente: o destino das guerras não é decidido pela bravura, mas pela organização. Ele transferiu este princípio para a governação do Estado. A disciplina tática transformou-se em administrativa. O exército tornou-se um modelo de sociedade. Cada cidadão, um elo. Cada lei, um escudo. Cada dever, parte da formação. Mas por trás disso havia algo mais do que estratégia. A Testudo mostrou: o ser humano é capaz de superar o medo se estiver lado a lado com os outros.
Nenhum herói teria salvo aquele forte sozinho. Foi a conexão que salvou, invisível, mas forte. Aquela mesma que lhes permitiu avançar quando tudo gritava fujam. Filósofos posteriores, Séneca, Marco Aurelio, frecuentemente recorriam a este exemplo, chamando a tartaruga de forma do espírito. Para eles, ela simbolizava não apenas a bravura militar, mas também a ordem interna quando a razão protege o coração, como um escudo protege o corpo. Roma sobreviveu não porque era mais forte, mas porque aprendeu a permanecer unida. E se escutarmos o vento sobre o campo do antigo forte, parece que podemos ouvir o farfalhar do metal. Um eco daquela tartaruga que atravessou as chamas, carregando a águia nos seus ombros.